Eu mandei no grupo o arquivo, e esse arquivo a gente vai ler até o final do nosso curso. Então, tem diversos textos, pequenos textos, outros um pouco maiores, que vão trazer uma ideia, pelo menos inicial, do que é telepatia, do ponto de vista esotérico e de comunicação. Então, quem puder sempre dar uma lida antes nos textos é legal, porque a hora que chega aqui não é a primeira vez que está ouvindo, né? Então, a gente tem a possibilidade de aprofundar um pouco mais o tema. Na impossibilidade disso acontecer, tudo bem, né, gente? Eu escrevi hoje lá, mas quais primeiros tempos? Que a gente vai ler na sequência. E não, mas então, você falou para a gente ler os primeiros, né? Mas assim, eu falei, quais serão Entendi. Acho que é naquela os sequência. três? Não, mas aquela é um monte, né? Então, mas acho que talvez os três, quatro Três, primeiros. quatro, isso que eu fiquei pensando. Ah, entendi. No Três, especifiquei. quatro, não, você não explica. Tá. Os primeiros, pode ser os três, os quatro, os cinco primeiros. É verdade. Para onde que é a lição? É verdade. Então, a gente entra num tópico diferente hoje, que é a telepatia do ponto de vista individual, no desenvolvimento do indivíduo. Como é que ela funciona? E aí, lembrando que quaisquer conceitos ou informações que não ficarem claras, é importante que vocês perguntem para a gente não seguir com dúvidas. E lembra também sempre que, às vezes parece uma dúvida boba, mas a gente também não está fazendo um trabalho só aqui, né? A nossa ideia é construir formas de pensamento sobre esse tema. Então, se ela não for uma forma de pensamento clara, ela, com dúvidas, ela não vai ter serventia no nosso processo esotérico. Vai ter talvez para alguns de nós aqui, mas o nosso processo criativo não vai ter serventia. Então, pensa sempre por esse lado. Perguntem sempre, porque a gente precisa construir uma forma de pensamento que seja clara para todos. Então, vamos lá. É o desenvolvimento do instinto telepático que finalmente tornará o homem um mestre dos três mundos. Quais são esses três mundos? O mundo físico, o mundo emocional e o mundo mental, tá? Então é a partir do desenvolvimento telepático que a gente consegue a maestria nesses três mundos. E também nos cinco mundos do desenvolvimento humano e supra-humano, que aí ele está colocando o nível búdico, intuicional, e o nível que a gente chama de ático, né? Que já é uma ponte para o contato maior com a múnada. Isso é mais para frente, mas ele coloca aqui, por quê? Porque é através desse sentido telepático que os grandes seres se comunicam entre si e que buscam nos impressionar. O ser humano pouco desenvolvido frequentemente é telepático. Mas o centro através do qual ele trabalha é o do plexo solar. Portanto, a linha de comunicação é de plexo para plexo. Esse tipo de comunicação telepática é definitivamente uma característica do corpo físico do homem. E uma das melhores ilustrações desse tipo de relacionamento é aquele que existe entre, por exemplo, mãe e filho. Então, a mãe que pensa, percebe que o filho está em algum lugar, que está talvez numa situação de perigo, ou o pai, né, Minado? Não precisa ser sua mãe, né? Claro. Poxa, é preconceituoso aqui, eu te garanto. Esse é o tipo de telepatia que predomina atualmente nas sessões espíritas. Quando a gente tem algum tipo de sensibilidade psíquica, é muito comum, quem já trabalhou sabe, que a pessoa entra na salinha, você já percebe onde que está a dor dela, o que que ela tem, o que está acontecendo ali. Isso é uma percepção, não deixa de ser uma percepção telepática, mas é uma percepção telepática cuja comunicação se dá a partir do plexo. Então, não é que seja ruim, mas é um caminho, né? A gente está buscando
conhecer melhor, entender melhor e trazer essa telepatia para níveis mais conscientes. Por quê? Porque quando eu tenho esse tipo de interação de plexo, naturalmente ela tem alguma verdade nisso. Mas como o plexo é a porta de entrada do nosso corpo astral, muito provavelmente vai estar envolvida com uma série de ilusões e uma certa confusão entre os conteúdos que são daquela pessoa e os conteúdos que são meus. Porque se a gente está vibrando aqui, a gente não está vibrando aqui. E aí é mais fácil misturar tudo isso. E é mais fácil que essas impressões sejam trocadas naquele momento. E aí, claro, vai haver algum tipo de alívio, vai haver algum tipo de melhora. Não tem nada de errado nisso. O que tem é a gente entender como funciona uma coisa e como funciona outra coisa. Só isso, sem julgamento, tá? Só para a gente entender um pouquinho, porque esse é o funcionamento. E eu posso falar aqui, porque eu tive sempre desde pequenininho esse tipo de mediunidade ou sensibilidade psíquica. E eu posso afirmar que conhecendo tudo isso, entendendo tudo isso, realmente é a partir desse centro e realmente há muita troca, muita percepção, mas há também bastante distorção e bastante confusão, porque justamente é uma troca mais inconsciente, tá? Paulinho, quando eu estou não telematicamente, mas conversando com a pessoa, e eu percebo aquela chamada de energia, e está me transmitindo uma energia, eu sinto que é complexo. E eu devolvo com a minha energia mental. Perfeito. É assim, não é? Perfeito. Porque assim, você trouxe um ponto muito importante. Eu ia falar um pouquinho mais pra frente, mas acho muito pertinente. O que que acontece? Ai, Paulinho, mas eu nasci com essa mediunidade. Eu também. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode dar um olhar diferente para ela. A gente não precisa ficar aprisionado a esse modus operandi. Eu posso ter esse canal como um primeiro contato, mas eu não preciso agir a partir dele. Eu posso direcionar para minha mente, para perceber, poxa, eu percebi que essa pessoa está se sentindo meio deprimida, brigou, sei lá, com o marido, enfim, as percepções que você tiver naquele momento. Você pode, se você tiver recurso interno e disposição para, né, você pode transformar isso, você pode devolver de uma forma diferente, através de uma conversa, através de uma percepção, através de uma forma de pensamento. Você pode devolver, inclusive, com a energia de amor do seu chakra cardíaco, que vai impulsionar aquela pessoa para sair desse padrão astralino mais, mais elevado. Talvez fique no astral ainda, que é o modo grande dela também naquele momento. Mas um pouco mais elevado, com um pouco mais de clareza. Então, eu uso muito, por exemplo, esse tipo de percepção quando eu estou conversando com alguém, eu me permito ter esse tipo de conexão via plexo, porque aí eu percebo o que está acontecendo e eu já sei, por exemplo, que tipo de floral eu posso indicar, ou que tipo de óleo essencial eu posso indicar. Percebe? Não acho que isso é seguro para quem está começando, mas acho que é possível, com o passar do tempo, com o desenvolvimento de uma certa discriminação, que a gente use essa porta de uma maneira segura. Se a gente está iniciando esse processo, eu diria, o mais seguro é não usar essa porta. O mais seguro é você tentar outro tipo de coisa, é você procurar atuar a partir de um outro ponto, porque você vai ter menos riscos. Mas se você já tem alguma experiência, é possível fazer isso, tá? Então, na prática, é como se eu encontrasse, sei lá, encontrei você, você tá acabado, e vai começar a ficar, vai chorar, e aí eu já vou me envolver nessa energia, eu vou chorar também. Isso é de plexo. Isso é complexo. Se eu de repente respirar e falar, opa, essa energia não é minha, deixa eu devolver pro Paulinho, mas deixa eu ver como que eu posso ajudar de Isso. uma outra maneira. Perfeito. Seria isso. Perfeito. Se a gente conseguir fazer isso sem prejuízo do ambiente Uhum. e conseguindo de fato trazer algum tipo de conforto ou alívio para aquela pessoa, é o mundo ideal. E aí a pessoa olha e você tá Exatamente. nada mudou. É importante que a gente se perceba depois com bastante franqueza e clareza. Tem alguma coisa ainda que está conversando comigo?
Tem alguma corrente de pensamento, alguma corrente emocional Reverberando. reverberando ainda em mim? Se tiver, respira de novo, se conecta, se desidentifica para que não haja nenhum tipo de prejuízo para você. E se a gente atuar de igual para igual, a nossa ajuda vai existir, porque ela vai trazer um conforto para aquela pessoa, mas ela vai ficar mais ou menos aqui. Se eu consigo me desidentificar, atuar a partir daqui, de fato eu posso trazer uma palavra que vai trazer uma nova perspectiva para aquela pessoa, eu posso trazer uma qualidade diferente de harmonia, de amor, de alegria, que pode mudar aquele parâmetro que a pessoa tem, percebe? Sim. Então, isso é muito importante a gente saber, de novo, se você se sente seguro para atuar dessa maneira, se você não se sente seguro, se desidentifica e pensa num outro momento, não sei se irradia amor para a pessoa, se compromete, sabe? Pensa, você tem que sempre tentar entender como é que você está naquele momento. O que é possível. Você criou a situação da outra pessoa, te remete a uma reflexão, de repente, sei lá, estava passando, te pegou ali, mas não porque você se envolveu com energia, mas Porque tem algum ponto comum. isso não é uma. Não deixou de ser uma troca, vai ser uma troca, né? Mas não que você está totalmente envolvida, que nem você comentou, de ter um ponto de reflexão. É uma outra tipo de reflexão. Se você conseguir se desidentificar a ponto de perceber o que aquilo conversa com algum conteúdo seu que vai ser oportuno para o seu desenvolvimento, agora isso é bem tênue, porque em geral, quando tem algum tipo de identificação, fica ali um pouco mais. Precisa ter uma mente de fato discriminatória, sabe? E melhor treinada. Se a gente conseguir fazer isso, perfeito. Mas precisa ter cuidado. Claro que eu tenho supervisão, né? Aham. De psicanalistas. E eu vejo diversas vezes, né? A psicanalista traz um caso que ela está atendendo, que para ela está difícil, não sabe por onde ir a supervisão. Claro. A maior parte das que não sabem como agir. É porque tem gente que entrou, com certeza. Você não disse, cara. Isso Isso é ela legal. está sofrendo. Ela está sofrendo, ela está. Isso. Esse é o ponto, Minas, que você trouxe. Quando a minha relação é de plexo para plexo, eu posso até trazer um conforto, mas vai enroscar. Porque é em níveis iguais, percebe? Então vai até trazer uma troca, pode até haver uma homeostase. Não estou dizendo que não tem. Mas o tipo de ajuda, de conscientização, ele é limitado aqui. Se eu consigo dar um passo para trás, me desidentificar, fazer disso aqui uma ponte para cá, e então atuar a partir daqui, aí eu ajudo de fato a pessoa. Funciona também como quando a gente percebe que a gente está recebendo uma energia negativa de alguém? Com certeza. Porque se a gente está recebendo alguma energia negativa, é porque houve algum tipo de identificação. Uma vez eu aprendi aqui, agora eu não me lembro com quem, Aham. da gente devolver energia negativa pro Ajna. Eu acho que a gente não precisa nem devolver. Se a gente traz atenção para o Ajna, o que o Ajna faz? Esse ponto aqui, ele é o ponto de observação. Então, se eu trago a minha atenção para cá, naturalmente eu vou me desidentificar de todos os conteúdos que estão nos chakras de baixo do diafragma, que são eles que se conectam com mais facilidade, porque é o que tem mais de circulação no mundo. Se a nossa humanidade estivesse vibrando daqui para cima, ia ser raro, né? Mas não é o caso, nossa humanidade vibra ainda daqui para baixo. Então é o mais comum. Quando eu vou trazendo a minha atenção para o Ajna, eu vou naturalmente fazendo um exercício de me desidentificar. Então, naturalmente, você não vai encontrar uma ressonância em mim. Então, isso é o ideal, se a gente conseguir fazer isso. Acho que esse é o mais complexo, se for ver. É o que exige mais esforço agora. Uma vez que a gente se habitue a fazer, e uma vez que a gente faça isso com uma certa constância, aí não fica tão difícil. Não que você vai resolver todos os seus problemas, entendeu? Mas você vai resolver os seus. Não vai ter algo a mais que vem de fora, que aí mistura esses conteúdos
e aí você pode realmente ter algum tipo de prejuízo. E é o mais comum, né? A gente ter esse tipo de mistura, você acaba não sabendo o que é seu, o que é do outro, e aí às vezes você fica bem no momento, mas daqui a pouco você dá uma oscilada, você fala, nossa, mas eu tava tão bem, agora não tô tanto. Às vezes é alguma coisa que você teve contato auricamente antes, mas naquele momento, por conta de alguma situação que eu me identifico, algum ponto comum, veio aquilo para mim. Então é por isso que é importante, né? Já dizer o Cristo, orai e vigiai. Doutor Paulinho, aí o teu corpo emocional está interagindo com o seu plexo, com os outros chakras, né? Pensa que o emocional é o que vai estar um pouco mais na borda aqui. E aí, o que acontece? Os chakras de baixo do diafragma, eles são absolutamente responsivos ao emocional mais denso. Então, qualquer tipo de percepção emocional vai imediatamente, quase que instintivamente, reverberar nesses chakras. Do mesmo jeito que se você se conecta com um sentimento mais profundo, né? Você tem um momento de idealismo, você tem um momento de compaixão, isso vai reverberar em camadas mais elevadas do seu emocional e vai reverberar no seu chakra do coração. É assim, né? Tudo tem a ver com ressonância. O que importa, né, é a gente saber que o nosso emocional, ele tem um certo range ali. Ele vai responder a emoções mais grosseiras e a sentimentos mais elevados. A gente permeia tudo isso. O que a gente precisa fazer é estar consciente. Se permitir, às vezes, no momento estar triste, se permitir no momento estar com raiva. Só entender que você não é aquilo. Você está aquilo. Isso é muito importante. E aí, quando a gente volta para o Ajna, a ideia é você voltar para esse ponto de observação. Então, pera um pouquinho, quando deixa eu observar. Ah, não, realmente, aquilo que aconteceu comigo, mexeu comigo, me desanimou um pouco, tá bom. Acolhe isso, volta, coloca numa proporção correta, segue a vida. Tem coisas que a gente tem que lidar, tem coisas que a gente, né, vão passar, a gente tem que ser resiliente. Tem outras coisas que a gente não precisa dar tanta importância, porque a vida também se renova, traz outras situações. Mas o importante é a gente desenvolver esse senso de correta proporção. Porque aí a gente consegue não dar tanto valor porque não tem, ou não deve ter. Por isso que aquela crendice antigamente você tinha que tampar o seu vídeo. Entendeu? Assim, é, isso funciona muito mais do ponto de vista da confiança que isso te traz. Porque do ponto de vista da interação, o Plex não está aqui. Mas acho que te lembra até de Então, como tá fechado aqui, aí- você joga para observação. Opa, não vou pegar. Então, percebe? Deixa eu observar. Tá tudo certo. É positivo nesse sentido, que a gente não deve se enganar e achar que isso vai tampar de fato o seu Plex. Você não vai. A interação é primeiro no emocional. Aí depois o emocional traz para cá. Né? A nossa aura ela é maior do que esse corpo. Então a gente está interagindo aqui auricamente. Então para a gente entender que é uma coisa e outra coisa. Mais uma pergunta. Claro, meu amor. Quando a gente vai em grandes lugares que tem muitas pessoas, eu vou passear no shopping. Você tem que estar bem consciente do que está do que você vai fazer ali no teu passeio e você vai interagir, certo? Que ali não é uma confusão de formas, pensamentos total. Mas Se tiver ali como é que vai estar a sua, né? Então, Tem você essa identifica, né? Se você conseguir, tô indo passear. Hoje eu fui no shopping, na hora do almoço. Fui no Guatemi, que eu trabalho aqui pertinho, né? Falei, vou dar uma volta no shopping e tomar um café. Fiquei ótimo, tomei meu café, entendeu? Porque você não se conecta com aquilo. Se você não se conecta com aquilo, Você vai na sua presença. você vai na sua presença. Você- Você vai cultivar. Perfeito, perfeito. Você vai cultivando esse estado de presença. Aí não tem perigo. Aí pega na conversa de ninguém. Não. Deixa cada um resolver essas questões. Que a gente seja um ponto de amor, né? Não é? Que a gente seja um ponto de amor. Olha, e quando a gente tem uma situação com uma pessoa X, que fala, não dá mais, não dou conta. Então, nesse aspecto, é melhor até se afastar, deixa eu... Ema, cada um com seus problemas. Eu acho que isso é muito de cada um, eu acho. Não.
Eu sempre falo que eu gosto de pensar nisso sempre como a hierarquia trabalha. O que que a hierarquia faz? Ela joga o estímulo e observa a resposta. Eu acho que a gente tem que tentar fazer isso. Se é uma pessoa que você não está passando bem, que tem uma série de dificuldades, irradia amor e observa a resposta. Dependendo de como isso voltar, faz sentido para você? Mantém o vínculo, não faz. Nossa. Você não deixou de fazer. Amor. Você não deixou de fazer, mas você também você não é responsável pela forma como o outro atua, pelo tipo de resposta que o outro dá. A gente não é responsável por isso. Você é responsável por você, né? Acho que a gente tem que ter sempre uma atitude de boa vontade para com os outros, com qualquer pessoa. Mas eu acho que eu procuro fazer igual a hierarquia faz. Ela irradia e observa. Irradia e observa. É um exercício que eu faço. Não que eu consiga assim. Tentativa e erro. Um dia vai funcionar bem. Pergunta aí, Paulo. Oi? Tem uma pergunta ali, né? Ah, não. O som hoje está bem claro, tanto Paulinho quanto dos colaboradores. Obrigado, Está time. perto do microfone. É que estamos aqui no mic. É. Então, esse é o tipo que predomina atualmente nas sessões espíritas. Nelas, o médium, praticamente consciente, estabelece uma relação telepática com as pessoas do círculo. Seus sentimentos, preocupações, tristezas, desgostos, desejos tornam-se aparentes e fazem parte da assim chamada leitura. Tanto os participantes quanto o médium estão funcionando através do mesmo centro, por isso que tem uma conexão. Isso é muito comum, claro, né? Também a gente não deve esquecer que esse texto é de 1940. Então a gente tem aí 80 anos que se passaram. Então, claramente, o tibetano está falando aqui de um modelo tradicional de reunião espírita de mesa branca. Né? À medida que a humanidade vai desenvolvendo, as pessoas que estão mediunizadas também vão desenvolvendo. E depois eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro quando acontece do indivíduo estar um pouco mais avançado no caminho e ele tem o plexo em atividade, mas também o chakra da garganta em atividade, que é o chakra do pensamento concreto. Então, a interação ela deixa de ser exclusivamente astral e passa também a ter conteúdos de ordem mental. Então, algum tipo pode ser aproveitado, algum tipo de aconselhamento, algum tipo de orientação, de iluminação, tá? Então, só para a gente entender numa perspectiva diferente. Vai ficar mais claro depois. Tanto os participantes estão funcionando todos no mesmo centro. Com essa espécie de médium e esse tipo de sessão, o homem ou mulher que é mentalmente polarizado não aprenderá nada e provavelmente não receberá nenhuma mensagem, a não ser que seja ludibriado. Por quê? Porque não vai ser a vibração que ele está acostumado, ele vai buscar um outro tipo de orientação. Claro que ele vai receber uma bênção, né? Vai ser gostoso aquela troca, quem gosta de receber um cuidado, né? Mas do ponto de vista do desenvolvimento da consciência, pouco irá acrescentar, porque ele está numa perspectiva diferente, ele está buscando outras respostas. Agora, quem em geral vai tomar um passe no centro, vai conversar com a entidade, vai fazer um pedido, né? Em geral, tá nessa vibração. E de novo, tá tudo certo. Sem preconceito, sem a gente achar que é melhor, mas é só para a gente entender como funciona do ponto de vista da interação, certo? Que é uma interação mais de flexo mesmo. Do mesmo jeito que o indivíduo que vai na igreja, né, que está muitas vezes mais buscando algo, né? Buscando uma bênção, buscando. Tá na energia do desejo, tá na energia do plexo. Só para a gente entender melhor como funciona, tá? Portanto, essa forma de comunicação telepática efetua-se de duas maneiras diferentes, mas sempre envolvendo o plexo. A. Ela será de plexo para plexo entre duas pessoas que são comuns, polarizadas emocionalmente, governadas pelo desejo e principalmente centralizadas no corpo físico, que ele chama aqui de animal, né? E astral. B. Ela será entre uma pessoa do tipo plexo, que assim, pode-se dizer é aquilo que eu falava, né? E um tipo um pouco mais elevado, cujo plexo está funcionando ativamente, mas também o chakra da garganta está ativo. Esse tipo de pessoa vai registrar essas percepções em dois lugares diferentes.
contando que o pensamento sentido emitido pelo plexo contém em si mesmo algo da energia ou substância mental. O sentimento e as emanações inteiramente emocionais entre as pessoas requerem apenas o contato do plexo. Então, por exemplo, num tipo de mediunidade que a pessoa está lá psicografando uma mensagem de um teor mais claro, de mais clareza, de mais lucidez, com certeza esse chakra está envolvido. Tanto daquela pessoa que está recebendo a mensagem, quanto daquele ser que está emitindo a mensagem. Então, a conexão mediúnica vai se dar através do plexo. Mas não é só o plexo que vai estar ali em funcionamento ativo naquela conexão. Fica claro? Aí, mais tarde, quando o trabalho do grupo com a telepatia é empreendido, os centros de transmissão em que o sentimento elevado e consagrado, a devoção, a aspiração, o amor estão envolvidos, e onde os grupos trabalham com o amor puro, a comunicação será de cardíaco para cardíaco, e do cardíaco de um grupo para o outro grupo. Então, essa é a nossa meta, né? Agora, é importante a gente pensar que muitas vezes o que a gente chama de coração ainda é emocional. O coração, né, esse chakra cardíaco, em tibetano, a tradução é muito interessante. Né? A tradução do chakra cardíaco em tibetano significa a união entre mente e emoção. Então, é uma percepção de amor, de fraternidade, mas uma fraternidade lúcida. O que a gente comumente chama de amor ainda estava mais ligado à emoção, embora talvez um sentimento mais elevado, mas ainda é algo mais ligado ao plexo do que de fato ao chakra cardíaco. Então lembra sempre que o chakra cardíaco, embora ele seja uma qualidade elevada de sentimento, ele está muito conectado a uma energia de lucidez, de clareza, de uma visão mais ampla, embora a gente costume separar isso, tá? Chakra cardíaco em atividade, ele requer o que equilibrou a emoção. Então vai ter aquilo que eu falava, de um senso de proporção correto, um senso de fraternidade, uma visão lúcida. Por isso que a gente diz que o segundo raio é um amor, sabedoria, não é só amor. É um amor que é sábio. Isso é o despertar do chakra cardíaco. É um amor sábio. Amor exclusivamente sentimento é muito bom, mas ainda é as pétalas mais sutis, mas ainda é plexo. Tá? Só para a gente também entender, de novo, que cada coisa no seu lugar. Tá? Sem nenhum juízo de valor. É só para a gente entender o que é cada coisa. Aqui, ó. Né? Oi? Ele tá Por isso que ele está... Exatamente, por isso que ele está no meio. E o mental não traz essa clareza? O mental traz clareza, mas quando ele ainda é uma clareza de mente mais concreta, ele está aqui no chakra laríngeo. Quando a gente tem o desenvolvimento do cardíaco, já essa clareza, em paralelo também começa o desenvolvimento do ágita, porque é o ágita que vai trazer integração de tudo, para daí depois trazer para cá, para a coroa. Esse é o último. Por isso que nas representações indianas, se a gente observar, ele está sempre assim, o chakra cardíaco, como um lótus para baixo. Por quê? Porque o papel dele é eleger todos. Quando está tudo organizado aqui, que o Agis fala, oi pessoal, tá tudo certo, agora estão indo aí. Aí ele começa um movimento de abertura para a alma. E aí ele faz o contato. Se vocês virem, né, em algumas representações indianas, eles vão estar retratados assim. A tão usada expressão conversa de coração para coração é, de um modo geral, nos tempos atuais, uma designação falsa, mas falsa por causa daquilo que eu dizia, né, de ser mais complexo, na verdade. Mas será verdadeira algum dia. Na atualidade, é geralmente uma conversa de plexo solar. E, de novo, também, gente, não tem nada de errado nisso, é o ponto que a humanidade está. É só mesmo para a gente ter clareza e a gente poder saber que temos ainda bastante coisa a desenvolver. É só por isso. É, só por isso. Só por isso. Porque aí, à medida que a gente vai reconhecendo isso e a gente vai desenvolvendo, aí, de fato, o progresso vai acontecendo. Se a gente ficar se iludindo, se a gente ficar achando
A gente já faz algumas coisas que a gente ainda não faz, não tem desenvolvimento de fato. Bom, e essas reuniões que os pastores fazem nessas igrejas, ele é só emoção, né? Maior parte. Porque, primeiro, pelo que eu observo, primeiro eles manipulam toda aquela manipulação, fazem uma manipulação daquele povo do lado totalmente emocional. E não dá nada no racional. Então, aquelas pessoas não vão desenvolver o quê? Não nessa encarnação. Vão continuar desenvolvendo pleca. Mas esse é um gente, lembra sempre. Lembra sempre. Mas lembra sempre que o plano da alma é um plano de diversas encarnações. A alma, a mônada, na verdade, faz o mergulho na matéria e ela começa um processo longo de desidentificação. Então a gente tem que passar por todos os 7 planos, por todos os 7 subplanos, e naturalmente o emocional é onde tem mais atividade no planeta. Então é onde as pessoas ficam mais tempo, tanto encarnadas quanto quando desencarnam. Né? Fica um tempão ali no astral ainda, porque é onde está identificado. Então, e você também pode ver qual que é a busca dessas pessoas em geral, porque a gente costuma também, como chama isso? Sacrificar só o pastor. Não. Mas onde tem ali, tem aqui. Se não tiver gente aqui que beba dessa fonte, não vai ter quem manipule. As pessoas vão lá muitas vezes com pedidos estritamente materiais. Sim. Estritamente. Então, e eu não estou julgando também no sentido de cada um sabe da sua vida. Mas a maioria das pessoas vai buscar o namorado, emprego, trabalho, dinheiro, carro. Tudo bem. Sogra. Mas Primeiro céu. espera no céu, entendeu? É isso. Então, você tá ali, se tem alguém falando aqui, tem alguém escutando aqui. Se essas pessoas também um dia começarem a não lidar com isso, percebe? É uma coisa que se retroalimenta. Sim. Então, Eu vi uma é coisa isso. bem interessante que eu não, assim, assistindo a TV rapidinho, assim, porque minha mãe gosta de missa, essas coisas, falei, gente, olha ainda como a gente está atrasado, né? Um padre vendendo um serviço da igreja, onde ele falava que tem um livro, se você pagasse mensalmente e colocava o seu nome naquele livro, para eles orarem para você. Eu falei, mas não é possível. Mas isso é tão primitivo. Tem bastante. De diversas formas. De diversas formas. É que ele me chocou. Eles são mais descontrolados. Eles são mais sutis. Que a gente talvez não perceba. A velhinha. Não tem as velhinhas eletrônicas agora. Você põe a mulher, acende a velhinha. Você faz o seu pedido e deixa a velhinha eletrônica acesa. Nossa. Por 5 minutos, só é A gente entende que é mais Eu acho saudade. né? A gente Não vai vamos ficar nesse lugar. Vou ficar aqui. E você está contratando, você não sabe o que ser, né? Com certeza. Aí, Aí, exatamente. Você está estabelecendo conexões que você vai ter que, em algum momento, ressignificar, né? Eu estou bem querendo ressignificar as que eu já tenho. É verdade. Já me dá bastante trabalho. Então, a gente passa para um outro tópico, que é a telepatia da mente agora, mais especificamente. Então, a gente viu que o maior funcionamento, o mais comum funcionamento telepático é o de plexo e paraplexo. E aí a gente percebe que vão ter outros diferentes. Então, a telepatia mental. A segunda forma de trabalho telepático é de mente para mente. E é essa forma de comunicação que tem sido objeto da mais profunda investigação nos últimos tempos. Nela, apenas os tipos mentais estão envolvidos. E quanto mais a emoção, o sentimento e o desejo forte puderem ser eliminados, mais eficaz será o trabalho realizado. O desejo exacerbado de alcançar sucesso no trabalho telepático e o medo do fracasso são os meios mais seguros de se bloquear do trabalho frutífero. Ou seja, se a gente ficar alimentando uma expectativa, você deve ser perplexo, exatamente. Se você ficar com medo de falhar, você deve ser perplexo. Então você se desconecta do trabalho verdadeiramente mental. Agora, por outro lado,
é essencial a energia do amor para promover a telepatia. A gente vai ver mais para frente. A energia do amor é o glue, é o que promove a primeira conexão para depois a mensagem poder ser de fato enviada. Mas a emoção abaixa. E isso é muito comum é, em meditações em grupo, por exemplo. Às vezes o grupo não é tão bem treinado, ou algum indivíduo no grupo não é tão bem treinado, e aí você começa a meditação. Aí acontece, sei lá, às vezes, por exemplo, você está fazendo uma meditação para irradiar amor para alguém, igual no decreto faz. E aí, se é um caso mais grave, que a pessoa fica com dó, por exemplo, já veio para o Interferir. já veio para o E aí quebra aquela corrente. Claro, né? A gente também não é assim, não é nem 8 nem 80. Você vai conseguir o grupo, se o grupo tiver substancioso, ele vai construir a conexão, né? Vai dar trabalho, mas ele vai conseguir e vai retomar. Mas é só para a gente entender como, quando a gente está na nossa meditação, é importante estar atento para se perceber. Porque pode acontecer, entrou alguém, o grupo sustenta ou o grupo entra naquilo? Chegou alguém que não está tão bem vibratoriamente. O grupo sustenta ou o grupo permite que aquilo interfira? A gente fez o festival de Vesak na semana passada, e aí, um dado momento, alguém perguntou: a gente pode convidar outras pessoas que não estão acostumadas? Aí eu falei: é um momento muito oportuno para a gente conseguir um serviço mais profundo. Se o grupo se responsabilizar por sustentar aquela energia diferente e ainda assim mantiver o serviço, para mim tá ótimo. A gente deu mais pra Já que você se convidou, Verdade. Eu não posso ir lá se seguir, senão. Porque todo mundo merece a oportunidade, mas ao mesmo tempo o grupo precisa se autorresponsabilizar. Não é a palavra do Paulo, entendeu? É o grupo que tem que se perceber: estamos capazes de ou não estamos capazes de. E é muito especial. É por isso, entendeu? Eu não gostei muito de, porque é uma coisa que demora para aprender esse trabalho. E aí a gente não ia ter a mesma qualidade. Então, não sei, mas e se a pessoa tem uma possibilidade que a gente não tá vendo? Também. Entendeu? Prefiro não arriscar. É. Tá, mas se já veio ou não? Não, Ah, não. eu acho que a porta sempre tem que estar aberta. Claro. Mas talvez em outro momento, É né? especial. Não, eu vou tratar um exemplo aqui para a gente refletir. Só pode a gente não quer. Vamos lá, então. Em todo trabalho desse tipo, uma atitude de desapego e um espírito de não ligar serão de real auxílio. Experimentadores nessa linha precisam dar mais tempo e reflexão ao reconhecimento desse tipo de força. E ele está falando para a gente, né? Então, a gente que está em treinamento para isso, a gente precisa dar mais tempo e refletir melhor ao reconhecer esse tipo de força. O que ele está querendo dizer com a gente? Fica mais um pouco, aprofunda o seu olhar, percebe, vai com calma. Vai experimentando e percebendo em você cada tipo de variação, vai percebendo em você se a energia está mais no plexo, se está mais no coração, se está na mente, sabe? Vai fazendo como um experimento científico que você analisa de maneira imparcial. Esse é o objetivo de qualquer trabalho devidamente esotérico. Precisam compreender que a emoção e o desejo de algo por parte do agente receptor liberam correntes de energia que rebatem ou repelem aquela que procura estabelecer um contato, tais como as dirigidas pelo pensamento de alguém procurando se comunicar. Então, quando a gente estiver também procurando irradiar algo para outra pessoa, é importante que essa pessoa que é o receptor procure também estar isenta desse tipo de emoção. Você não tem controle sobre isso. Mas se você puder falar com a pessoa, por exemplo, vamos pensar uma coisa super simples. Tem uma pessoa me pedindo para mandar um reiki para ela. Então aí o que a gente sempre fala?
Então, procura, vamos combinar um horário, vou estar na minha casa, aí você fica quietinho, procura, né, se acalmar. Por quê? Porque aí a pessoa vai criando ali um estado de receptividade. Porque senão também eu vou lá e vou irradiar meu amor, óbvio que não vai ser perdido, mas não vai ter a mesma frequência para encontrar ali uma ressonância. Foi que sempre a gente aqui nos trabalhos de quinta-feira, a gente sempre fez isso, Aham. né? Tinha Uma preleção. preleçãozinha, daí uma meditação, aí passava para essa sala, né? Que era onde era o silêncio, Aham. para depois acessar Não. essa linha, porque senão a pessoa chegava toda atropelada da rua, ela não ia conseguir, né, receber, estar receptiva, né? Então era um trabalho, não era, né, um ritual por ser, né? Tinha uma finalidade, Preparação, com certeza. E o silêncio sempre, né? Buscando sempre Só meu atendimento, ver diversos casos que a pessoa não está fazendo Com certeza. tanto de quem vem buscar ajuda, quanto de nós mesmos. Às vezes tem alguém lá Que às vezes não está no melhor, melhor não momento. está no melhor momento. A gente vai assim. Exatamente. Não. Quando essas correntes são suficientemente fortes, elas atuam como um bumerangue e retornam ao centro emanador, para onde são atraídas de volta através do poder da vibração que as enviou. Nesse conceito encontra-se a causa do fracasso. Que tipo de fracasso? A. Por parte do agente emissor ou transmissor. O intenso desejo de efetuar uma impressão satisfatória atrairá o pensamento emitido de volta para quem transferiu. Então, quando a gente estiver também transmitindo um pensamento, como por exemplo, no final a gente vai transmitir um pensamento aqui, né? É muito importante que a gente não tenha um desejo exagerado de que ele ilumine o mundo, sabe? Porque senão ele vai ficar preso aqui, porque a energia do plexo ela é atrativa. Então, ele vai e mais volta, porque eu estou conectado a ela ainda. Percebe? Como se você não tivesse doando, você só tá. Vamos fazer uma É sobre você, no fim das contas. Se é sobre mim, vai ficar aqui. Isso é uma coisa que a gente normalmente ignora. Você tem que ser neutro total. Tem que ser neutro total. De tudo. Não neutro total. Não neutro total, porque sua intenção amorosa vai estar presente. Né? Mas isento de emoção. Neutro de emoção. E é por isso que o jeito que as pessoas ensinam essas coisas do segredo não é como funciona de fato. É uma deturpação do que é de verdade. Porque se eu desejo tanto aquilo, eu posso até conseguir porque eu tenho uma vontade forte no primeiro momento. Mas isso vai voltar para mim, porque está no complexo. Coisa, eu achava que fosse exatamente como Só os desejos de lá para o curso do pensamento. Mas então, como que vai funcionar nesse caso? Eu vou, por exemplo, eu quero materializar alguma coisa. Eu tenho que estar na vibração para que isso aconteça. Primeiro, se você tiver do ponto de vista da consciência, você vai entender. Eu quero materializar isso. Para quê? Entendeu? Para quê? Qual que é o objetivo por trás disso que eu quero materializar? Se eu tenho de fato um objetivo que é altruísta, que vai ser a composição, porque eu quero atuar com o meu Dharma, porque eu sei que eu posso ajudar dessa forma, papá, com certeza vai acontecer. Você vai achar aí conclusão, você não tem que fazer isso. A alma vai conduzir, então, eu não preciso me preocupar com isso, porque a alma vai me A direcionar. alma lembra sempre. Do mesmo jeito que o plexo é atrativo, o cardíaco também é atrativo. Só que o plexo ele atrai para si. O cardíaco atrai para o propósito. Então, aquilo que eu precisar para o meu propósito, o cardíaco vai atrair, a alma atrai.
Que a alma é segundo raio, que é o amor sabedoria, que é o amor atrativo. E O amor para o outro positivo. também, né? Eu desejar para o outro. Não, porque você não sabe qual que é o propósito daquele ser. Aí você fica desejando lá para o outro, conseguir. E às vezes você até faz um desserviço, que você vai obstruir com a sua criação uma interferência ali naquela aura, que às vezes pode obstaculizar o plano da alma. Percebe? Como é sério isso? Como a gente está ligado no complexo mesmo. É O o- é- mundo está ligado no É, complexo. exatamente. É o chakra ativo da humanidade, hoje. Vamos lá. E B, então, por parte do agente, a gente estava falando A é de quem está enviando, né? E B, por parte do receptor, cujo desejo de ser bem-sucedido é tão intenso que o leva a liberar uma corrente de energia tal capaz de bloquear ou rechaçar outra que se aproxime, fazendo-a retornar à origem. Ou, se o receptor está consciente disso e procura reprimir a onda de desejos que o invade, frequentemente consegue ficar cercado por uma impenetrável parede de desejos reprimidos. Então não adianta só reprimir, né? Ele vai precisar depois deixar isso ajudar mais conscientemente a desfazer isso. Aí eu vou ler essa parte de novo para que talvez não tenha ficado tão claro. Então, por parte de quem está recebendo, né, o agente receptor, cujo desejo de ser bem-sucedido é tão intenso, então eu quero, por exemplo, eu quero ser o receptor da minha alma. Vamos trazer aqui para ficar mais claro, tá? Então eu estou fazendo a minha meditação, mas aí eu quero. Ai, o Paulinho falou que tem a lua cheia, então é mais fácil eu me conectar com a minha alma. Mas eu quero tanto essa conexão, ou sei lá, eu quero me conectar com o meu mentor. Eu quero tanto essa conexão que a gente libera uma corrente de energia que bloqueia isso, porque é plexo, de novo, é desejo. E às vezes, então, se for uma origem, se o receptor é minha alma, se o receptor é um ser de luz que vibra em amor ou em sabedoria, o que eu estou criando aqui bloqueia ou até rechaça o que está vindo. Percebe? E eu estou na minha boa intenção, mas tudo isso é treino, né, gente? Né? Não tô dizendo assim para a gente se desanimar ou para a gente achar que está tudo errado, só para a gente entender o processo, tá? Ou o receptor às vezes está consciente disso tudo e procura reprimir. Então, não, o Paulinho falou agora que não posso desejar. Então tá vindo aquele desejo, eu vou reprimir. Se eu não deixo ir, se eu não paro, respiro, volta para o ágina e recomeça, percebe? Eu não dei um direcionamento para isso, eu só reprimi. Então isso vai ficar aqui na volta. E aí também vai obstaculizar essa comunicação. Não adianta nada. Mas é talvez um pouco melhor, porque eu tenho mais consciência. Mas ainda não vai ter sucesso. O negócio é virar monte. O negócio, gente, a chave de tudo é a desidentificação. É a chave de tudo. Todo trabalho mágico começa. E quando que a gente vai começar a perceber que está funcionando? Quais são os sinais? Eu penso que é conforme a gente vai percebendo isso tudo. Conforme a gente vai realmente se desidentificando e percebendo uma fluidez maior. Quando a gente vai percebendo essa fluidez, quando a gente vai percebendo que o nosso desejo não está tão ativo, que essa ansiedade vai dando espaço para uma serenidade, eu acho que isso vai sendo um fator determinante. Quanto menos desejos. Você lembra quando... Lembra a gente sempre do budismo. Causa do sofrimento ao desejo. Lembra quando você fazia um grupo de estudo de terça-feira? Bem antes desse grupo se formar e tal, e a gente estudava aquele livro da psicossíntese, livro Lembra? de capa vermelha, se eu não me engano. Desde aquela época eu escuto você falar de desidentificação. Até hoje eu não entendi ainda. Vou mandar esse exercício, que eu vou mandar no grupo dos raios. Eu vou mandar esse também. Mas Eu acho que tudo isso deve ter uns 6 anos, por aí. 7, talvez, mais. Bem antes da pandemia.
muito complexo. Não é não. É que você tá É falta de parabéns. Você quer entender racionalmente e se identificar, não ter essa ligação de desejo. Você não pode. Beleza, identificar. Se você quer desejar alguém para alguém, você está se identificando com aquela pessoa. Agora você fala, eu desejo que ela tenha a competência de resolver com a alma, cara. E tudo bem. Uma das coisas, um dos maiores exercícios que a gente faz aqui na terça-feira, que eu acho que a gente conseguiu já andar bastante, mas foi um grande obstáculo no começo, e quando eu falava isso as primeiras vezes, quase ninguém entendia, era a importância de não desejar a cura da pessoa que veio aqui, por exemplo. Como que você vai fazer isso? Estou aqui amorosamente, eu quero ajudar. Aí, mas é importante ter essa vontade de ajudar, mas ao mesmo tempo é importante abrir um espaço para aquela alma atuar e não eu, porque eu não sei que tipo de ajuda aquela pessoa precisa. Às vezes eu quero aliviar a dor dela, mas se a dor dela for o veículo para ganho de consciência, eu estou obstruindo o caminho da alma. Percebe? É a nossa arrogância de achar que É. a gente... E é de uma forma Mas positiva. não é É, maldade, é de uma é forma uma genuína. É verdade. de ignorância. É uma forma genuína, mas às vezes obstaculiza. Porque eu não tenho ainda a clareza, se eu tivesse, seria fácil, né? Eu não tenho ainda a clareza de o que aquela pessoa precisa. O que eu devo fazer, então? Criar um ambiente de acolhimento, Sim. criar um espaço onde aquela pessoa se sinta amada, onde ela se sinta fortalecida, mas que a alma dela direcione o processo. Inclusive desarmada, né? Porque para essas energias atuarem, né, a gente tem que abrir a Tem que porta. desarmar, exatamente. Então, só esse acolhimento em si já Que é o que faz isso, ambiente. né? Hoje, eu acho que todo mundo que trabalha aqui tem essa compreensão, mas foi bem difícil no começo. Bem difícil. E a gente volta também, né, Paulinho? Não é? De vez em quando a gente se esquece. É Perfeito. elástico, né? Perfeito, Má. Muito bem lembrado. Não é assim, né? A gente fala assim só para ficar mais didático, mas os processos são orgânicos. Agora eu vou falar uma coisa que vai parecer um apelo, mas não é. Mas não é. Você já tem a resposta. Não, ele já tem respondeu o tempo, mas no sentido do que sobra. Estamos num momento de desconstrução de muitas coisas, né? De tudo que a gente acreditava até aqui, estamos a gente está vivendo uma desconstrução. A gente se desconstrói, a gente tem que ter esse desapego das coisas. Como que eu vou falar isso? E a gente, então, assim, a nossa construção como personalidade aqui nessa vida. A gente está desconstruindo, estamos nos desapegando, mas a gente também tem as nossas subpersonalidades, que a gente também tem que entender quem está atuando o quê. O que sobra no final, assim, no sentido... E deveria ser ali, porque é uma pessoa não, é um ser, uma energia ali que não tá pegada, que é por amor, né? É só isso. E pura consciência. E pura consciência. De que ela não tem que Isso é fazer uma nada, ela só tem que emanar. Porque, no final das contas, E um manejo consciente do que se apresenta. Porque se eu entendo que o que chega até a mim foi atraído pela minha própria alma, se eu conseguir encarar isso a partir dessa perspectiva e tiver um manejo disso que está chegando o mais consciente possível, então eu estou muito alinhado com o meu plano. quando eu falei do apego, como eu foi no dava. sentido, quem sou eu? O que sobra de mim? É a consciência. De que eu É a consciência. tô tirando as cascas, entendeu? É. Tô tirando as cascas, quem sou eu? O apego foi É um senso de pura consciência. porque a gente E cresce vontade. construindo que a gente tem que ser alguém, tem que ser uma pessoa assim, que a Vanessa é Capricórnio, que a Vanessa é isso, que a Vanessa é aquilo. E na verdade eu não sou nada disso. Eu estou. Mas aí também é o que eu falava, é você entender tudo isso que está e manejar
a partir de um centro de consciência mais desapegado. Mas não desapegar disso, porque se a minha alma construiu isso, tinha uma finalidade, tinha um propósito. É um ressignificar mesmo. Mas não é um abandonar. Isso é uma ilusão do início do caminho espiritual. Que a gente tem que abandonar tudo. O discípulo, o peregrino consciente, ele usa o que ele tem conscientemente. Mas não é O esse. desapego não está na forma em si, está na forma de usar. Isso é importante lembrar. Porque se eu vim com essa encarnação, por exemplo, vamos pegar uma coisa que é fácil, a ilusão. Se eu vim nessa encarnação opulento financeiramente, porque eu tenho um propósito para usar esse dinheiro, eu não tenho que fazer um voto de pobreza, percebe? É um desserviço, já que a minha alma escolheu criar essa condição para que eu desse uma função para esse recurso. Uhum. Percebe? É um desapegar-se, mas da forma, mas não daquilo que é, sabe? Entende o que eu quero dizer? Sim. Isso é o propósito. Tem pergunta aí. Então, você não pegar o seu emprego, né? E assusta os dedos. A não ser que assim, aquilo não faça mais sentido, né? Você vai ter que achar uma outra forma. Sim. Aí, se realmente eu estou alinhado, se realmente não faz mais sentido para mim, se realmente eu tentei, né, dei o estímulo, observei, aí sim, aí a minha alma mesmo vai prover, porque ela vai falar, bom, tá bom, realmente você finalizou esse ciclo. Então vamos para outro. E a alma é a experiência, né? Então o tibetano fala que o único verdadeiro mal que existe é a inércia. Porque a inércia é um movimento contínuo, ela não provoca experiência. Então o provocar a experiência provoca karma, provoca movimento, provoca retorno, e isso a consciência se localiza. Nesse nível que a gente está, tá? Nesse nível, que a forma de evolução é o atrito. Até coloquei um texto no grupo muito interessante hoje que fala sobre isso. É porque talvez pode ser que o seu emprego não seja o seu propósito. Exatamente. Exatamente. Dá um último tempinho aqui para a gente ler antes, para a gente não se atrasar. Um outro tópico que chama consciência dos centros ou chakras. Dever-se-ia também ter em mente que apenas quando os centros envolvidos no processo forem utilizados de forma consciente é que teremos aquele trabalho cuidadosamente direcionado que produzirá resultados satisfatórios, ou seja, estar consciente. Por exemplo, uma pessoa emocional usando principalmente o chakra do plexo, esforçar-se-á para entrar em sintonia com outro de tipo mental. Disso resultará apenas confusão, pois as duas partes estão usando centros diferentes, sendo sensíveis a certos tipos de força e insensíveis a outros. O mesmo ocorre se uma pessoa, ainda que mentalmente polarizada e, portanto, sensível a vibrações similares, tenta estabelecer contato telepático com aquela que está sob tensão emocional e, por conseguinte, não é responsiva, ou que esteja inteiramente absorta em algum problema mental, e, portanto, circundada por uma muralha de formas de pensamento, achando-se assim impermeável às impressões. Conforme se pode observar, o cultivo do desapego é uma qualidade imprescindível para a sociedade telepática. O que ele está querendo dizer aqui? Que quando eu tenho algum tipo de interação telepática, é importante que eu saiba onde que aquela pessoa está vibrando. Qual que é o centro mais ativo naquela pessoa? Se for o centro do plexo, não adianta eu ter uma outra abordagem que não vai encontrar a responsividade ali. Eu posso, se eu sou consciente, eu posso fazer aquilo que o Minas falava. Então, percebi, conectei via plexo, acessei o meu repertório, elaborei a maneira como eu posso ajudá-la, mas eu vou ter que descer para cá para me conectar a partir desse ponto de novo, mas trazendo uma qualidade diferente. Isso é efetivo. Se eu percebi só e eu vim aqui, mas eu não desci, o que eu falar, percebe? Não vai ser profícuo para aquela pessoa. Reativo. Vai ser reativo. E ainda eu vou ficar bravo. Nossa, eu quis tanto ajudar a Camila e ela cagou para mim. Só vira confusão. Só vira confusão. Por isso que ele está falando aqui do texto. Só vira confusão. E isso é muito comum nas relações. Muito comum. Você está falando uma coisa e a pessoa está entendendo outra.
E aí, se você não tiver essa leitura, você também vai sofrer no processo. Então, é importante fazer isso e é importante adequar o tipo de comunicação. Caso, obviamente, você queira. Caso, obviamente, seja importante. Senão, você pode simplesmente falar, bom, é isso, né? Tá tudo bem, a pessoa E tá a ali, gente pode tá tudo passar, certo. É muito e a gente pode passar por frio, né? Mas Como assim? É, eles mas lembra sempre. Lembra aquilo que eu falava? De como a hierarquia atua? A hierarquia sempre atua com o estímulo amoroso. Então, internamente, eu estou me colocando num patamar acima daquela pessoa. É muito importante que esteja, que a mídia do amor esteja que a presente. gente tem essa emoção É. que ele agir por nossa mão. É. E aí, às vezes, a gente quer fazer do nosso jeito, e aí, de novo, fica no nosso reflexo. Né? Não ajuda, de fato. Ou se fica só na minha mente, eu tenho também uma expectativa de querer ser, lembra das subs? O iluminado, o sábio, o palestrinha. Então eu quero. É verdade. Não, o palestrinha, qualquer oportunidade que ele tem, ele quer dar uma palestrinha. Chato, caramba. Não é o momento, percebe? É chato pra todo mundo. Não é verdade? Isso é muito horrível. Não é verdade? A gente tem tanto palestra. Nossa, velho. Eu tenho vários. Ou a gente estudou sobre personalidades, o místico também. A mística. Ai, eu tô sentindo uma energia aqui. Nossa. Cara, não é lugar, segura sua onda, entendeu? Você pode até sentir, você sentiu? Sentir. Sobe, sobe, guarda dentro de você, percebe. Como que eu posso? Que bom que eu percebi. Como que eu posso ajudar esse ambiente? Fica quietinho na sua, irradia amor. Cria um campo para outras coisas entrarem em jogo ali. Coisas que não- E já fui essa pessoa também, viu? Quem nunca? Graças a Deus, não sou mais. A Cris perguntou: e quando pensamos na pessoa? Quando precisamos falar com ela e a pessoa entra em contato? Ah, em geral é plexo, viu, Cris? Eu tô pensando em alguém, alguém me liga. É plexo por quê? Porque é como eu me relaciono. E, de novo, gente, ser flexo não é ruim. Tá? É só a gente entender o que é uma coisa e o que é outra coisa. Então, tem um estudo de campos morfológicos, procurem isso. Tem algumas universidades americanas que estudam isso. Eles começaram a perceber que o meu cachorro, o Jack, a sua, quando eu penso em voltar para casa, o cachorro faz assim. Conexão de plexo, o cachorro não tem mente. Plexo. Ele percebeu a minha intencionalidade de voltar para casa e se conectou comigo. Tá tudo bem, tem que dar o cachorro. Percebe? É do nosso corpo animal, é plexo. Aí é o místico, ai não, mas eu sou muito sensitivo. Eu sou intuitivo, eu sou muito intuitivo. Ele, cachorro. Não, aí eu Eu não sei quem é o cachorro. Então não tem distância. O cachorro é mais dele. Tem aqui, né? Entre nós. Tem aqui entre nós, né? O corpo. Lembra da estrela de Davi? Que o espaço é uma limitação, né? Mas ele também é uma ilusão. Né? Enquanto a gente está encarnado, a gente tem, né? Isso é um limite para nós. Mas na verdade não é. Nunca foi, né? Não, Cris, todo movimento de intenção não é plexo. Não, porque se for uma intencionalidade mesmo, uma intenção genuína de vontade, não está no plexo. O plexo é desejo, tá? Pensa sempre nisso. Mas é só para a gente entender o que é uma coisa e o que é uma outra coisa. Eu falo brincando, mas não é para menosprezar, tá? É só para ficar um pouco mais divertido para a gente dar risada. Mas não é para a gente se sentir superior a ninguém. É só para a gente entender que é legal, que é gostoso experimentar, mas a gente não achar que a gente está fazendo uma coisa que a gente ainda não está. Tá? É importante saber disso. Senão a gente não cresce. Se a gente não sabe de fato onde a gente está, a gente nunca vai saber qual que é o próximo passo. Exatamente. É importante saber onde eu estou e onde eu quero chegar.
E aí eu consigo fazer uma progressão segura. Né? O que mais tem, infelizmente, aqui no nosso mundo de busca espiritual é ilusão. Por quê? Porque a gente vive no nosso trauma. Só por isso. Nós, a humanidade, está tudo certo. A gente está tentando sair um pouco dessa ilusão. Mas a gente precisa querer. E a gente precisa se propor a abrir a nossa perspectiva. Né? Porque se a gente, igual eu falei outro dia aqui, se a gente for procurar entender o ensinamento do budismo a partir da nossa ótica judaico-cristã, a gente está se equivocando. Quando eu falo em apego, eu estou falando justamente, né, o budismo fala, né? Primeira nobre verdade, o sofrimento existe. Segunda nobre verdade, o sofrimento vem do desejo. O que a gente judaico-cristão pensa? Ai, eu não posso desejar. Nossa, o Buda falou que o sofrimento vem do desejo, mas eu desejo uma roupa, eu desejo uma comida. Gente, não é sobre isso. Não é sobre julgar. Isso é pensamento judaico-cristão. O budismo fala simplesmente: se você deseja, o sofrimento começa, por quê? Porque a sua consciência sai de um estado de presença e se projeta para algo fora de você. Bom, qualquer outra carga emocional é sua, não é do Buda. O Buda estava só te iluminando. Então, é importante porque a gente traz, às vezes, certas perspectivas para os nossos conteúdos. E aí que começa a confusão toda. A gente precisa separar, se desidentificar. E a gente tem um monte. Então, isso é muito importante. A gente pensar. Podemos encerrar a nossa reunião de hoje? Pessoal de casa, tem alguma dúvida, alguma partilha? Eu vi que vocês escreveram, eu fui procurando responder, mas antes da gente terminar, talvez fosse bom a gente fazer uma observação. O que está presente quando a gente reflete isso? O que traz para a gente? Importante a gente compartilhar isso com o grupo, né, para a gente ir construindo essa identidade grupal. Então, eu pergunto para vocês, o que está presente após essa nossa reunião, antes da gente finalizar? Insistir em não sair desse padrão, né? Que a gente vai pedalda. Acho que assim, não é nem só desapego, não treinar mesmo, né? Eu penso, olha o que eu penso, é o que você falou, né? Que lado eu tô da balança, né? Mais leve, mais pesado. Acho legal esse conhecimento, porque a gente acaba sabendo em que ponto você está, né? Se você está conseguindo, se não está conseguindo, qual é que você não consegue. E é um processo diário. Eu acho que o dia a dia te ensina muita coisa. Para mim está presente gratidão em ter a informação que você falou, da possibilidade de desconstruir uma coisa que eu acreditava e que, de repente, não é o caminho. Para mim vem uma frase, aquela famosa, né? Só sei que nada sei. Sócrates, né? Mas olha, sabe, eu conversei muito com o Paulo, né, sobre isso. Não é desconstruir tudo e zerar como se o seu conhecimento não tivesse sentido. É somar esse. E aí você tem uma terceira postura com esse conhecimento que você tinha, né? com esse conhecimento que você está tendo agora, e aí você vai ser uma terceira pessoa. E aí eu acho que né, que a gente falou de coisas práticas, da poder graduação, pós-graduação, com pessoas completamente diferentes, polarizadas. E aí eu fiz sabe, a minha alto, e aí isso te faz especial, isso te faz... Né? Essa conversa começou ontem porque tem uma pessoa do nosso curso do SAIS que trabalha com mesa radiônica, e a mesa dela, ela falou, é baseada nos 7 raios, mas na visão da fraternidade branca. E o modelo de estudo nosso é um pouco diferente. Aí ela falou, então eu não vou poder usar? Eu falei, claro que vai. Você vai ter um repertório a mais para você fazer as suas identificações. Gente, quem somos nós para dizer o que está certo e o que está errado? A gente está aqui refletindo juntos, porque a gente acha que isso pode ampliar a nossa consciência, e é o que faz sentido para a gente. Lembra antes do Buda morrer? Ele fala para os discípulos dele, acredite no ensinamento, não porque eu estou falando, não porque foi o príncipe que falou, não porque foi o livro, acredita naquilo que conversa com você,
que faz sentido para você. E faz, às vezes, num momento, daqui a pouco não faz mais, daqui a pouco faz de novo, daqui a pouco você está treinando outra coisa. Então, é importante a gente manter essa flexibilidade mental. Não assim, a ponto de da gente ser Maria vai com as outras, né? Mas é uma coisa e a outra. Sempre, sempre. Tudo que é referente à alma, tudo que é espiritual de fato, nunca é excludente. Sempre é integrativo, é sempre uma coisa e a outra. Parece, no primeiro momento, conflitante, mas na perspectiva da alma é sempre sintética. Ela sempre vai fazer a síntese dos pares de oposto. Sempre. Então, se você está muito polarizado aqui ou muito polarizado aqui, você está no emocional, você não está na alma. É, com certeza, sim. Com certeza. É o gênero, o princípio do gênero. É que nesse ponto que você comentou, Mário, eu falei no sentido de desconstrução, de tipo, com certeza, tudo que eu aprendi me trouxe até aqui nesse momento. Mas de repente o que eu estava pensando, que nem o ensinamento do Buda, do desapego. Eu tinha a concepção de que era uma coisa. Eu falei, opa, então eu estou desconstruindo isso, olhando isso para mim mais sentido. É muito maravilhoso. E é importante fazer isso, né? Sim, com Importante. certeza. E aí, talvez daqui a pouco você veja uma outra perspectiva que faça mais sentido. E é isso. E aí você vai somando todos os seus conhecimentos. Para mim ficou uma grande curiosidade. Eu vejo a hora de poder ler tudo isso de novo, e pesquisar, e a próxima quinta. Né? É, Muito gostoso. Que bom. Imagina, tamo junto. Vamos fazer então uma respiração. Voltar de novo a atenção para a nossa respiração com mais consciência, trazendo atenção ao centro ágina, buscando integrar pensamentos, emoções e sensações nesse ponto, ampliando o olhar para a alma, para esse centro ainda mais avançado de consciência, imaginando luz iluminando as nossas mentes, amor harmonizando as nossas emoções, vontade vitalizando o nosso corpo. Mais uma vez, procuremos nos reunir a partir do Ajna, construindo o Ajna grupal como um anel luminoso dourado. Procurando, numa perspectiva ainda mais ampla, nos conectar à alma grupal. Esse centro ainda mais amplo e avançado de consciência. E inspirados pela alma grupal, procuremos refletir nos pontos que foram mais importantes para você do nosso estudo de hoje. Procure imaginar como se você estivesse contando o que foi refletido hoje para alguém, construindo uma forma de pensamento clara, lúcida, amorosa, compassiva.
E nós imaginamos o amor da alma grupal, conectando as nossas formas de pensamento, de modo que possamos criar uma forma pensamento do grupo sobre a telepatia e a ciência da impressão. E com pureza de intenção e desapego do resultado, nós irradiamos essa forma pensamento na psicoesfera planetária. E a partir desse amor atrativo, confiamos que ela irá inspirar quem tiver conectado a essa qualidade vibratória e aspirando por esse ensinamento. E nós vamos então nos desidentificando, inclusive dessa forma de pensamento, da nossa reunião, desse espaço, e vamos trazendo a atenção de volta aqui e agora.